Agora, queria mudar para o tópico carreira. Uhum. E aí, temos aqui o privilégio de falar sobre carreira com um CEO. Tiago, como é que é lidar com os talentos de uma operação industrial? Que pode ser até percebida como não muito sexy, né? Uhum. Bom, nesse ponto a gente vai poder discordar um pouco, porque pode não ser muito sexy para quem quer trabalhar com M&A e fazer emissões ou estar no mercado financeiro na Faria Lima ou em Wall Street, né? Mas essas faculdades de engenharia estão aí, tem muita gente que sonha em atuar em fábrica, né? É bem verdade que esse número de pessoas anda cada vez mais raro, mas ainda tem muita gente que quer. Então, vou dar um exemplo. Um engenheiro aeronáutico, a maioria das pessoas que entram, né, não pensa em fazer M&A. Não. Ele quer trabalhar na Embraer, quer trabalhar na Dassault, quer trabalhar na Boeing, Uhum. enfim. Então, sempre tem muita gente interessada. E a Brasilata sempre foi um começo de carreira muito legal. A gente é uma empresa de carreira longa. Comigo, somos 5 diretores. Os outros 4 diretores foram primeiro emprego, entraram na Brasilata como estagiário. Caramba. Esses 4 são engenheiros, cada um tipo de engenharia, mas os 4 são engenheiros, entraram como estagiários. O mais antigo em 87 e o mais recente em 95. Uau. Tá? Foram crescendo, começaram como estagiário no piso de fábrica. Um virou CFO, o outro virou diretor industrial, o outro virou comercial, que isso é uma das coisas que a empresa possibilita muito, crescimento lateral, né, e não necessariamente vertical. Acho que é um dos grandes diferenciais. Então ainda tem muita gente que nos procura, né? A gente sempre recrutou na Poli, desde o começo, hoje bastante na FEI. Por conta da nossa localização, a gente mudou um pouco o polo de recrutamento, porque não dá para você pegar um estagiário que estuda em São Bernardo ou Mauá e vai trabalhar em Jundiaí meio período, né? Mas existem Unicamp, existem uma série de outras universidades por lá e a gente tem tido boas experiências. Então ainda tem. Eu acho que a Brasilata, como eu citei, né, um exemplo de longevidade, de carreira longa. Antigamente, a gente usava isso como marketing. Então, se eu queria recrutar alguém, convencer alguém a trabalhar para mim, eu falava, olha, vem trabalhar comigo, porque aqui é um lugar que você vai começar como estagiário e vai poder se aposentar na empresa. Putz, chovia, né, gente querendo vir. Hoje, se eu falo isso, o cara nem aparece. Morre de medo, porque ninguém quer. Ele vai falar, porra, mas então o que é? É um campo de concentração? É uma prisão que se segura as pessoas lá? Uhum. As pessoas querem muitos desafios e ficar muito tempo não é necessariamente o que eles querem. Então, qual que é o nosso desafio? Obviamente, a gente quer que eles fiquem muito tempo, mas eu preciso dar uma outra roupagem na abordagem. Então, eu vou falar assim, aqui é uma empresa que você vai poder desenvolver as suas características, desenvolver as suas habilidades e atuar em diversas áreas. Eu não tenho um plano de carreira para você. Você entrou como estagiário em engenharia, depois você vai virar um mecânico, depois você vai virar um assistente, depois um auxiliar, depois um coordenador, depois um gerente. Não. Então, eu vou dar um exemplo mais fácil de entender na própria diretoria. O diretor industrial talvez tenha sido o único que tenha feito uma carreira totalmente industrial, embora ele tenha morado em 3 unidades diferentes, né, da empresa, porque ela dá essas oportunidades de sair, e foi gerente de 3 unidades. E lá, quando você é gerente de uma unidade menor, você acaba sendo um comercial, financeiro, um industrial, né? Mas os outros, um começou na fábrica como engenheiro de produção e hoje é o diretor comercial. Antes ele estava na controladoria, foi gerente financeiro durante muito tempo. O Luiz, que também entrou como engenheiro, hoje é diretor industrial, mas foi gerente de vendas. Ou seja, a gente gosta de dar os exemplos e ter essas conversas constantes com as pessoas de que, não cabe a mim dizer o que o Securato vai fazer. Você trabalhou em banco,
Agora você está com a sua consultoria, agora você está no podcast, Uhum. amanhã você pode estar, você dá aula. Eu não tenho essa pretensão de dizer onde eu quero você daqui a um tempo, mas o que eu quero dizer é, se você tiver aderente ao nosso ambiente, se você tiver, se for como a gente chama de guardião da nossa cultura, dos nossos valores, compartilha tudo isso, você vai estar onde você quiser. As oportunidades aparecem. Aí cabe a você pegar ou não. Será que eu me candidato para essa vaga de gerente na unidade Nordeste? É você que vai dizer. Mas eu não vou dizer que você vai para o Nordeste. Eu posso te convidar. Aí você aceita ou não, mas cabe a você se candidatar. Então, o recrutamento interno é uma das coisas mais importantes e motivadoras que a gente tem lá na empresa. Então, todas essas políticas tem que ter, eu tenho que acreditar, porque, queira ou não, o CEO ele é o guardião da cultura, né? E não por acaso, você sabe bem, a única área que está comigo é o RH, embaixo de mim formalmente. Eu dou palpite em tudo, né? Mas a área que está formalmente embaixo de mim é o RH, por conta justamente disso. E não é porque eu estou olhando, não sou um cara de RH, nunca fui, mas é porque esse elemento cultural é fundamental. Eu gosto do exemplo do CFO, recentemente. O CFO da Brasilata subiu para o conselho e a Brasilata contratou um novo CFO. Quantas pessoas de dentro da Brasilata concorreram para essa vaga? Nessa vaga do CFO foram 3 pessoas, mas quando ele saiu da área dele de gerente de controladoria, também abriu um recrutamento interno. Ah, sim. E foram mais 5 pessoas ali, né? E a pessoa que ganhou a vaga veio da área de materiais de suprimentos, era a pessoa de suprimentos, e para a área dela, um monte de gente se candidatou. Ela era coordenadora, virou gerente na área de suprimentos. Então, isso mexe muito com e a gente gosta, antigamente, né, a gente sempre falava, mas não formalizava por que a pessoa foi escolhida. Então a gente fala, olha, o Securato concorreu aqui informamos a todos que o Securato é o novo gerente financeiro da Brasilata. O Securato entrou na companhia em 1900 e não sei quanto, é engenheiro, faz isso, conta um pouco de você. E se desenvolveu, fez tais cursos. Então isso fala, cara, se ele fez e tem tudo isso, né? E a empresa investe muito em educação. Você sabe muito bem, a gente tem uma verba por ano e essa verba é sagrada, a gente obviamente sempre reajusta, né? Mas é algo que a gente avalia demais. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue pulverizar isso. Um dos exemplos que eu mais gosto de citar foi um exemplo, foi quando nós fizemos aquele curso, nós sentíamos que as discussões gerenciais havia um descompasso entre o conhecimento de alguns em finanças, análise de balanço, né? Porque tem um gerente industrial que veio nessa carreira de indústria, não necessariamente teve a bagagem de finanças que o cara de controladoria fez, é natural, né? Então as discussões muitas vezes acabavam ficando mais rasas nas nossas reuniões de gerência e diretoria, né? Então eu lembro que eu trouxe o problema para você, nós estávamos no meio da pandemia, então não podia fazer um curso presencial, né? E a gente fez aquele curso que foi maravilhoso, tinha só os plantões de dúvidas, mas cada um olhava o seu e fazia no seu ritmo. Se eu tivesse que fazer isso, não precisa nem ir longe, 10 anos atrás, eu ia ter que trazer todo mundo para São Paulo, várias vezes ou vários dias, ficar em hotel, deslocamento. Cada um faz na sua casa, no tempo que deu, né? E foi assim incrível, porque o nível da discussão e dos debates subiram absurdamente. Aquele programa foi muito legal. A gente separou alguns conhecimentos fundamentais de finanças que todo mundo deveria ter, deixamos o material disponível para todo mundo acompanhar no seu ritmo de casa, né, na sua conveniência, e aí a gente fez um encontro ao vivo para cada módulo para consolidar o conhecimento. E aí tinha os plantões de dúvida, mas esse encontro final foi muito importante. Módulo 2, encontro final, módulo 3, encontro final, e depois teve uma masterclass para fechar todos os assuntos aí aplicado na Brasilata. Foi um golaço. Então, quer dizer, a tecnologia ela democratiza muito o conhecimento.
Então hoje a gente tem uma plataforma interna que tem uma série de cursos sobre os mais diversos temas, desde relacionamento interpessoal, liderança e tal, que está disponível para todo mundo. Muito legal. Bom, todo mundo mesmo, todo mundo. Então, se o cara trabalha na Brasilata, ele tem direito a entrar lá e ver. Isso conta para ele, né? A gente olha, então você vai analisar uma pessoa que está num processo de recrutamento. O cara foi bem na entrevista, ele não falta, ele tem um comprometimento legal, um relacionamento bacana com os colegas, já fez tudo isso, né? Vira meio que uma competição, né? Do cara querer conhecer mais, faz a provinha, porque no final tem as provas. Então, quer dizer, a tecnologia trouxe esse advento, né? De democratizar o conhecimento. Não, e no final está na cultura da empresa. O estagiário de hoje pode ser um diretor daqui a alguns anos. O duro é convencer o pessoal a ficar, mas isso é outra quantos anos, porque assim, hoje o cara entra como estagiário, amanhã ele quer ser gerente, depois de amanhã ele quer ser diretor e daqui uma semana ele quer ser sócio. O ciclo inteiro em 5 semanas. Né? Isso... A velocidade, problema de velocidade. Exatamente. Tá bom. E, Thiago, uma das assinaturas da Brasilata, aí uma grande contribuição do professor Teixeira, que foi CFO, que foi CEO, que é sócio da Brasilata e membro do Conselho de Administração, é o conceito do inventor, da geração de ideias. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, a Brasilata tem... desde 1987, um programa de sugestões que chama Projeto Simplificação. Esse programa de sugestões, na época, ele surgiu, era na gestão do Teixeira, como você bem colocou, que é um grande estudioso do assunto, né? Ele sempre gostou de ler muito, deu aula, ainda dá aula, e ele caiu no colo dele lá um artigo sobre... Estava em voga, o Japão era a grande bola da vez, né? Até existia aquela discussão se o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e tal, então começou a se falar muito no mundo ocidental sobre o programa Toyota de produção, né? E dentro do programa Toyota tem as técnicas industriais japonesas, Kanban, Kaizen, Just in Time, enfim, Ishikawa e por aí vai. E aí ele quis implantar isso na Brasilata, só que a base de sucesso para a implantação disso era que houvesse uma comunicação. Então, como existia uma dificuldade grande de comunicação entre o piso e a gerência, porque existiam muitos níveis hierárquicos, surgiu a ideia de se fazer um programa de ideias, né? Basicamente assim, de o cara poder dar ideia para que chegasse nas chefias. E então aí que surgiu o projeto Simplificação. Obviamente, ao longo do tempo, esse programa de sugestões foi se sofisticando e ele é a marca da Brasilata no que diz respeito à gestão, né? E eu mantive isso. Eu lembro muito bem da conversa quando eu assumi com o Teixeira. Ele falou: Thiago, você tem autonomia para fazer tudo o que você bem entender, né? Mas a única coisa que eu te peço tenha muito cuidado e muito carinho com o projeto de simplificação. E o que ele estava querendo dizer com aquilo era que o clima organizacional da Brasilata ser muito bom é por conta do projeto de simplificação. Por que isso? Porque as pessoas, quando mandam ideias e essas ideias são implementadas, ou mesmo quando elas são reprovadas e tem que ser justificadas, você está dando voz a todo mundo, né? Então, é um empoderamento da base da empresa, independente do nível hierárquico. E então, isso no final das contas, óbvio que ele busca algumas ideias, e algumas ideias são muito boas. Algumas ideias têm savings fantásticos, de milhares de reais por ano. Quando você soma isso com a quantidade de ideias que a gente tem, é brutal. Mas o grande objetivo e a razão de existência do programa de sugestões é o clima organizacional bom. Porque a gente acredita, como eu falei no começo, que não existe funcionário satisfeito, não existe cliente satisfeito com funcionário insatisfeito, né? Então o clima gera tudo. Então o cara, quando está produtivo,
quando ele está motivado, ele produz melhor, quando ele está com vontade, ele não falta, quando ele está motivado, ele tem relações melhores, ele tem ideias melhores, e por aí vai. E aí, linkando com o inventor, quando a gente registra a pessoa, a gente coloca ela como um inventor, não é um funcionário, ele é um inventor. Então, assim, faz parte do contrato de trabalho dele mandar ideias e ser um inventor. Então, isso até dá um sentimento de pertencimento à pessoa. E foi uma sacada muito boa do Teixeira e é uma das coisas que eu faço questão de manter. E vira e mexe, você acompanha bem, quando o número de ideias cai um mês ou outro, tal, ele leva até para o conselho, porque você vê como ele enxerga isso como uma estratégia, que a gente sabe da importância disso. Quantas ideias os seus funcionários têm? Olha, nós somos 1.200 funcionários, 40 mil por ano. 40 mil ideias por ano? 40 mil ideias por ano. É um número bem expressivo e óbvio que a maioria dessas ideias são ideias simples, mas tem ideias muito bacanas, muito legais dali. Porque ali é uma ferramenta assim, imagina que você tem um líder que não está você não tem uma boa conversa, que você não está sendo ouvido, que você não está se fazendo, ele não está dando a devida suporte, não está sendo um bom líder para você. Você mandar uma ideia, ele é obrigado a ver essa ideia. É uma coisa você chegar aí e chamar ele para falar, na hora do almoço, putz, eu queria fazer isso ali na máquina e tal. Tá bom, vai. Tá. Você pode fazer isso. Uhum. Mas se a ideia vai, se ele manda a ideia, primeiro que ele tem um prazo para avaliar. Se manifestar. E se ele não aprova, ele tem que dizer por que ele não aprova. Olha, a ideia não foi aprovada, porque o custo é elevado, porque ela é inviável, porque no final das contas não é bem isso, tal. Mas, então, ela vira uma ferramenta de gestão. O programa de sugestão é uma ferramenta de gestão. E não por acaso, a Toyota, até o surgimento da Tesla, é a maior montadora do mundo. Do mundo pré-carro elétrico, é a Toyota. É um super case de sucesso. E vocês têm um aplicativo para gerenciar essas Hoje ideias? tem um aplicativo porque o número de ideias cresceu. Antigamente, até quando o projeto surgiu na década de 80, a gente ainda tinha um contingente importante de pessoas sem segundo grau, semi-analfabetos. E aí a empresa, naquela época, já tinha uma universidade dentro, né, no telecurso, que a gente dava aula e alfabetizou. A gente fez 100% de alfabetização. Você lembra que ano foi isso? Começou em 87, 80 e poucos, e durou... Quando eu comecei a estagiar, em 2001, ela estava terminando. Porque tinha muita gente que começou depois, né? E aí foi terminando. E, bom, sentimento de orgulho absurdo, né, das pessoas. Ou seja, vocês alfabetizaram 100% da força de trabalho antes de 2000. Muito antes. Então, quer dizer, a gente leva a sério esse negócio. Educação é bastante... a base de tudo, né? Caramba, incrível. Muito legal. Que orgulho, né? Muito. É uma responsabilidade, né? Também. Se você está ainda decidindo o que você quer fazer da vida e você está inclinado a investment banking, mas não tem certeza, ou você já decidiu o que é investment banking, mas precisa aprofundar um pouco e entender melhor, o curso Entrada em Investment Banking foi feito para você. Porque no Entrada em Investment Banking eu trato os principais fundamentos que um investment banker precisa saber. Então tem contabilidade, tem análise de administração financeira, tem introdução a M&A, tem introdução ao mercado de capitais, tem introdução a valuation, ou seja, tem todas as matérias importantes que você precisa saber. É claro que não é com tanta profundidade, mas essa visão geral ela é fundamental para você construir o conhecimento que você precisa. Além disso, a gente colocou várias palestras com profissionais do mercado, trazendo cases, trazendo a sua experiência para você testar se você se identifica com essas pessoas, se é isso que você quer fazer mesmo. Entrada em Investment Banking foi feito para você que já sabe o que é Investment Banking ou que está na dúvida e precisa tomar uma decisão de carreira.